Hello everybody, good morning, good afternoon, good evening. Today we're going to work with vocabulary, pronunciation, and a little bit of grammar. Let's get down to business with our contextualization, alright? We will always have a text, a dialogue, or maybe a listening activity, but usually a text. So you can get to know, you can see the structure that we're going to be working on, okay, in context. Let's go. We have here some phrases, some statements about changes. I would like you to read all the statements. I also have here in Portuguese, just in case you, I don't know, have doubts about it, but if you don't want to see the translation, just try to focus on the English, phrases. So pause the video, take your time, and try to tell me. It can be by writing, by recording a voice audio message and send it to me here. Okay, you can basically attach your audio right here. Yeah, you can choose the best way for you. Now let's go. Repeat after me. When I was a kid, yes, you can connect. When I was a kid, I never used to play sports, but now I like to keep fit. So what is this person saying? She's saying that when she was a kid, she never used to play sports. And what does this person means by used to? So this is the structure we are studying today, okay? In that case, she's saying that ela não costumava praticar esportes, jogar, okay? So this used to, we can translate it as costumava. Here, it's in the negative because of never, okay? But it could also be when I was a kid, okay? When I was a kid, I used to play sports, but now I don't like to keep fit. So I can change the meaning of my phrase if I delete the never and add the don't. So there are a bunch of options, right? So which phrase is true for you? For me, when I was a kid, I used to play sports, but now I don't play. Sorry, let me change. I used to play soccer, right? I used to play soccer, but now I don't play it anymore. So basically, you're going to use used to. So used to talk. So please take notes, okay? That's important. To talk about something that you did in the past, but now in the present, right? You don't. So it's an action that you did in the past, or you didn't do in the past. It's also possible, but now you don't. Okay. So let's come back here with the text. Okay. Just remember, I changed the first phrase. Okay. That's why the translation now it doesn't make sense. A tradução agora não faz mais sentido porque eu mudei o significado da nossa primeira frase, tá? So let's go to number 2. I used to go out with friends a lot. Repeat after me. I used to. So what am I doing here? I am connecting. So instead of saying I used to. Instead of saying used to, I just say I used to go. So we connect, we delete the T or the D, okay? It's gonna be I used to. Yes, we're going to delete the D actually, okay? So I used to go. It's like, it's not in the past, but it is, okay? It's just because the pronunciation here, to be faster, we can delete the D and then it's gonna be used to. I used to go out with friends a lot, but now I don't have any free time. I used to go out with friends a lot, but now I don't have any free time.
So, this is also true for me. What about you? Is it true for you? Did you use, take a look at my phrase, please. Did you use to go out with friends a lot? Yes or no? So you can answer like yes, I did, or no, I didn't, right? So short answer. Remember the past simple, right? So this is also past simple, everyone, but it's a special structure, let's say. So I didn't. Okay, sorry, I was here. I can also say I didn't use to go out with friends a lot. So what's happening here? As I'm using didn't, I delete the D from used. Okay, so it's just like I didn't used to go out with friends. And this is what is very interesting, because if I say didn't used to go the pronunciation is the same thing. Wait. So the pronunciation is going to be the same. Yes, remember when I told you that the D and T, they have this yusta. Vocês lembram que quando eu falei que esse D e esse T, eles meio que se eliminam? Não se eliminam, né? O D é eliminado. E daí a pronúncia fica used to, que é a mesma pronúncia de used to. Exatamente, tá? Por quê, professor? Porque o que acontece? O contexto vai te dizer, tá bom? Se é negativo ou não. Como, Bruno? Por conta do didn't. O didn't que vai dar negativa, tá? Mas a pronúncia, didn't used to, vai ser a mesma. E como que eu sei que isso pode estar no passado? Por conta do I used to, ok? Isso aqui está na afirmativa. E por conta dessa conexão do used to, o verbo fica no passado e a gente já pronuncia a preposição to. É como se fosse uma fusão. As duas palavras são pronunciadas ao mesmo tempo e já subentende-se ali em que está no passado, tá bom? Porque essa estrutura é pronunciada desta maneira, então não se preocupe. Você não vai estar falando no presente quando você falar I used to... Inclusive, essa estrutura não existe. I used to go to the gym. Isso não existe, tá? A gente precisa colocar o the. I used to. Eu costumava. Então, é uma expressão, como eu falei, bem especial em relação ao passado, tá? Yes, se você ainda está com dúvidas, por favor, me chama no WhatsApp agora e me manda as tuas dúvidas, as tuas perguntas, tá certo? Let's go. Let's keep going here. Now, next one, number 3. So, when I was younger. So, if you notice, se você notar, what's happening here? When I was younger, I used to go with but now, novamente. When I was a kid. Então, observem que essas expressões aqui, elas são muito comuns. Então, quando eu era criança, mas agora, quando eu era mais novo, então para realmente a gente deixar essa frase no passado, declarar que a gente realizava uma certa ação repetidas vezes quando nós éramos mais novos, no passado, né? A gente vai precisar dessas frasezinhas, ok? When I was a kid, when I was younger, e daí você já faz esse contraste, né? Mas agora você já não faz. Tem esse detalhe. É uma ação repetida no passado, da qual não está mais acontecendo agora, tá bom? E daí pode ser a negativa também, como eu expliquei, né? Nesse caso, ó. When I was younger, I didn't used to collect anything. Eu não costumava colecionar nada. Mas agora, eu coleciono. Poderia ser o oposto. When I was younger, acrescento o D, I used to collect a lot of things. Muitas coisas. But now I don't. Só que aí já muda o presente, né? Se eu fazia antes, hoje eu já não faço. Se eu não fazia antes, hoje eu faço. Então sempre vai ser o oposto, tá? Então tem esse detalhe. Alright? So, and you, did you use... Preste atenção na minha pergunta. Did foi ótimo, tá? A conexão. Did you use to
collect a lot of things. Opa, esqueci do things ali, hein? O meu toque não permite que isso aconteça. Perdão. So, things. Did you used to collect a lot of things? Você costumava colecionar muitas coisas? My example, when I was younger, I didn't used to collect a lot of things, okay? And nowadays, today I don't collect, okay? I still don't collect. Então hoje eu não coleciono, continuo sem colecionar. Então, voltando aqui, né? Fazendo um ponto aqui muito importante. Lembra que eu falei que se antes eu não fazia, hoje eu tenho que fazer? Não é que eu tenho que fazer. Na verdade, eu posso continuar não fazendo. Tem esse detalhe também, tem essa terceira opção. Eu fazia, ok? Quando eu era criança, e hoje posso continuar fazendo também. Então, vai depender muito do contexto, tá? Mas, no geral, a gente tem esse contraste. Tá bem? Number 4. Let's go. Novamente, tá? Por favor, se tiver com dúvidas, me chama, por favor. Não vem pra aula ao vivo com dúvidas. So, I didn't used to be a good student, but now I love to study and learn new things. So, what about you? Did you used to be a good student? Number 5. Repeat after me. I never used to follow politics, but now I read the news. It's not news, it's news online every morning. Professor, já ouvi gente falando news. É possível? É possível no inglês britânico, tá? Então eu estou sendo um pouco aqui radical. Pode ser falado também news, ok? So, but now I read the news online every morning. Um detalhe muito importante, gente. Eu posso falar isso. I never used to follow politics. Se você falou que não, yes, a gente não pode, tá? Por quê? Porque o never já deixa a tua frase na negativa, tá bom? Certo? E daí ficaria até contraditório também. Não faria muito sentido porque a gente teria um passado que estaria sendo representado pelo didn't e teríamos aqui o used, que também está representado aqui pelo desenho, né? Então também não bate. Então a gente se usa o never, não usa o didn't, ok? E põe o verbo ali com o ed. I never used to follow politics. And you, did you used to follow politics when you were younger? Can you tell me? Did you? 6. I used to be really neat and organized. Neat and organized. Anota essa expressão que ela é muito boa, tá? Repete depois de mim. I used to be really neat and organized. But now I'm very messy. Tá bom? Não é um Messi jogador, tá? É a mesma pronúncia do nome do jogador de futebol. Messi. I used to be really neat and organized. A gente pode até conectar aqui, ó. Neat and organized. E daí a gente elimina esse D, olha só que maluco, que legal. A gente conecta o T com o I, fica neat and organized. Alright? But now I'm very messy. So, did you used to be really neat and organized? Or did you used to be very messy when you were a kid? Okay, when I was a kid, I think I used to be very messy, but now I'm organized, okay? I'm organized. I'm neat and organized. Not really, but I'm neat and organized. Number 7, I used to care a lot about my appearance. Now I'm too busy to care about how I look. This is very interesting, okay? So how about you? Did you used to care a lot about your appearance? And now, do you still care about it or not? So please try to answer these questions, okay? Because I'm gonna ask you in the live session. Eu vou te perguntar na aula ao vivo, tá bom? Então tenta respondê-las. Agora, última perguntinha aqui. Which changes are positive? Which are negative? Repeat after me. Which changes are positive? Which are negative? Quais são as mudanças que são positivas e quais são as mudanças que são negativas? Ok? Você pode enumerar, você pode tentar falar in my opinion, na minha opinião, in my opinion, ok? Number 2, 4, and 7 are positive, and number 6, 5, and 3 are negative, tá bom? Só pra gente poder aí fechar aqui essa atividade com chave de ouro. E agora a gente tem um resumão, gente, desse bendito
Used to. Então vamos utilizá-lo para se referir a algo que você fazia, né, regularmente no passado, mas não faz mais. Então tem esse detalhe, né? Ah, como eu falei, tem a exceção. Eu posso comentar aqui, oh, I didn't used to play soccer and actually I still don't play it. Então eu não costumava jogar futebol quando eu era criança, mas eu continuo não jogando, tá bom? So, e daí tem um detalhe, ó. Perguntinha. O did vem pra frente como se fosse uma pergunta no passado simples, normal, ok? E o use, ele perde o they, porque o passado tá no did, certo? Já na afirmativa, a gente acrescenta o de, e daí o de com T fica used. A gente já pula a pronúncia para o T, tá bom? Negativa, a gente acrescentamos o didn't e eliminamos o de, igual na pergunta, né? Que o did está representando aqui o passado, está deixando a frase no passado. E a pronúncia é a mesma pronúncia do used to, tá bom? Perdão, é a mesma pronúncia da junção do used e do to. Fica used, mesma pronúncia. Por quê? Porque o T e o D, eles acabam conflitando no momento da pronúncia. Até para você entender a lógica, o som do D e do T tem a mesma posição na nossa boca. A ponta da língua vai ficar atrás dos dentes superiores. Se você tentar falar o D, só que aí você trava o D, tenta aí. D, D, D. Ok? E o T é a mesma coisa. T, T, T. E daí, como eles se conflitam, no momento que eu falo used to, eu aproveito, elimino o D e falo o T logo de uma vez, que é o último som. I used to collect comic books, tá bom? E aqui, ok, Bruno, mas por que vai acontecer o mesmo som aqui? Porque eles não estão conflitando, estão? Na verdade, o que acontece? Como eu eliminei o D, basicamente eu falei use e pulei pro T. É a mesma coisa, entende? Então vamos continuar aqui. A gente pode utilizar como double weight question, certo? What sports did you used to play? Where, onde? Where did you used to live? Então dá para usar as double weight questions normalmente com essa estrutura, tá? Que inclusive é uma estrutura muito parecida ali com o Past Simple, né? Está no Past Simple, na verdade, dentro ali da estrutura do Past Simple. I used to play baseball and volleyball. I never used to play sports, but now I play tennis. Então lembra que o never, se você usar o never, não precisa acrescentar o didn't, tá bom? Temos aqui uma atividade muito boa, na verdade um resumo muito legal. Deixa eu cortar esses anúncios. Ok, perfeito. Muito bom. Você pode anotar, caso seja do seu interesse. Eu aconselho você a anotar, se você tiver tempo, porque isso vai te ajudar muito a fixar o conteúdo. Quem anota aprende mais. Isso é verdadeiro, é provado, tá? Quem anota aprende mais. Então eu te aconselho. E me manda foto, tá? Me manda foto das suas anotações. Então, used to, significado, hábitos passados para ações repetidas. Então, tem que ser algo que você fazia muitas vezes, entende? Então, você vai utilizar o used to para falar que eu sempre dançava todos os finais de semana. When I was a teenager, I used to go dancing every weekend. Every Sunday, todo domingo, after lunch, depois do almoço, we used to play in the street. Então, todo domingo depois do almoço, a gente ia jogar, a gente tinha esse costume de ir para a estrada, para a rua. Tá bom? E geralmente, né, para passado não é mais verdadeiro atualmente, tá bom? Temos aqui as formas, tá bom? E usually have. O usually, alguns alunos acabam confundindo, né? O used to com usually, mas usually você vai utilizar para presente, geralmente, é totalmente diferente do used to. Às vezes existem alunos que acabam confundindo, não confunda, tá? É diferente eu falar we used to eat pizza on Sundays. Nós costumamos. Nem existe essa tradução, né? Até eu caí na pegadinha agora. Por que isso não existe? Porque eu preciso do D aqui, ó. Nós costumávamos comer pizzas aos domingos. Preciso do D, não tem. Agora, para falar que nós costumamos, nós temos. Atualmente, nós geralmente comemos pizzas nos domingos, a gente acrescenta o usually, tá bom? Então, aqui temos deixa eu ver se tem alguma exceção interessante pra gente ver. Used to have a big salad for dinner. Muito, muito bom. Olha só. Once or when we mention when they happened. Quando você fala exatamente quando a ação aconteceu, você não vai poder utilizar o used to. Como assim, Bruno? Last week,
Quando que aconteceu a ação? Semana passada. Porém, eu falei aqui, quando que a gente... Exatamente o domingo, se foi no domingo passado? Não, era todos os domingos, por isso que é uma ação repetida. Anota isso. Tem que ser uma ação repetida no passado. Se for apenas uma ação, eu joguei futebol na estrada ontem. Yesterday I played soccer. Eu não vou poder falar yesterday I used to play soccer. Não, porque foi só uma vez. Para eu utilizar o used to, precisa ser repetido. Anota isso. Para eu utilizar o used to, a ação do passado precisa ser repetida, tá bom? Inúmeras vezes. Por isso que aqui a gente tem essa exceção, ó. Semana passada, eu costumava me encontrar com ela no bar Down the Street, lá no centro da... Down the Street, na estrada, na rua, ok? Não faz sentido eu falar used to, eu costumava encontrá-la. Só se realmente você repetiu várias vezes, né? Mas mesmo assim não faz sentido, porque foi semana passada, então talvez tenha sido um dia específico da semana passada. Por isso a gente vai usar o met, que é justamente o passado simples do verbo meet. Inclusive é irregular. Espero que você tenha anotado os verbos irregulares, pois eles serão muito essenciais aí para você, tá? I used to have a big salad for dinner last Sunday. Não, foi domingo passado. Acabou, não foi algo repetido. Então não costumava ter uma grande salada para o jantar no domingo passado. Eu tive uma salada grande, né? No domingo passado. And yes, that's it. Eu vou pedir para você fazer aqui os exercícios, tá? Ó, façam esses exercícios, por favor. Eu não consigo mostrar. Não aparecem as opções para vocês. Mas ao clicar na setinha vai ter 3 opções aqui, ó, para vocês escolherem, tá? Número 2 também, vocês vão precisar fazer. Façam isso antes da nossa aula. Aqui já é para digitar. E aqui já vai ser para digitar também, só que dentro do contexto aqui, né? Tem um detalhe aqui que eu queria. Past states. Yes. Okay. A gente vai utilizar o used to tanto para verbos de ações, que é o action, os action verbs, são esses verbos que exigem movimento, né? E os verbos que a gente considera como verbos past states, estados, ok? Passados de estado. Como assim, Bruno? São aqueles verbos não concretos. Nossa, eu esqueci a palavra, gente. Peço perdão. São verbos não concretos, ok? Por exemplo, o verbo gostar. Eu tenho como pegar no verbo... É uma ação, eu faço um movimento. Não, é diferente do verbo correr, run. Tem um movimento, entende? O like, não, já é uma emoção. São os verbos relacionados à emoção. Like, love, think, ok? O think, dependendo do ponto de vista e do contexto, ele também vai ser uma ação, né? O processo de pensar realmente exige ali uma ação, mesmo que dentro da nossa cabeça, né? Odiar, ok? Então, I used to hate. Basicamente, vamos utilizar o used to com todos esses verbos. É isso que eu quero que você entenda. Porque existe uma outra estrutura que vamos estudar no futuro em que não vamos poder utilizá-la, tá? Que é a estrutura would. Que ela é bem parecida, gente, com o used to. Por exemplo, I would go to the beach every Sunday with my mom. I used to go to the beach every Sunday with my mom. O que acontece? Essas duas frases têm o mesmo significado, basicamente, tá? Porque o would pode também se referir ao passado. Só que esse would, ele dá uma entonação, um sentido um pouco mais sentimental para o verbo de ação. Então, é mais ou menos... é como se eu estivesse falando, eu costumava ir pra praia com a minha mãe todos os domingos, entende? Então dá esse sentimento. Agora, o used to é um pouco mais direto. Eu costumava ir com a minha mãe todos os domingos pra praia. Ok, acabou a ação. Não existe uma emoção atrelada ali. Então é bem sutil a diferença, bem sutil, mas a tradução vai ser a mesma. Porém, eu não posso falar... Isso aqui você não precisa anotar, só se você quiser. I would like her.
I used to like her. Olha só, isso aqui totalmente diferente. Eu costumava gostar dela. I used to like her. I would like her. Não, eu costumava gostar dela. Não funciona. Would, ele não se relaciona com os verbos que expressam sentimentos, estados, ok? Emoções. Por quê? Porque se eu falo I would like her, na verdade, já entra em um outro contexto. Eu gostaria dela. Entende? Eu gostaria dela. Dá esse sentido de hipótese, de futuro, ok? E é isso. Para finalizar com pronúncia, na verdade a gente já trabalhou, é justamente essa questão aqui, o used to, aqui com Dzinho, tem a mesma pronúncia do used to. Quando que vamos usar um ou outro? Esse vamos usar em frases afirmativas, com exceção do never, porque se eu colocar o never continua they to, certo? Como a gente viu anteriormente. Qualquer coisa volta na aula. E vamos eliminar o Dzinho se tiver na negativa didn't, especialmente com didn't, ok? O D vai ser eliminado apenas com didn't. Se eu utilizar o never, o D continua. E a pronúncia é a mesma. Used to, used to. Show de bola. Espero que vocês tenham curtido a pré-aula de hoje. Espero ver vocês aí afiados e afiadas na nossa aula ao vivo, ok? So, thank you so much. Bye.